Ela era filha do homem que ele deveria convencer a desistir de tudo. Ele era filho do homem que havia roubado a terra da família dela. Em Rio do Sul, todo mundo sabia que os Tarelli e os Carpini jamais fariam as pazes. Mas ninguém contava com o que acontece quando o coração decide ignorar o que a história manda. Esta é a história de um amor que nasceu no meio da maior guerra que aquela pequena cidade já havia visto, e que terminou devolvendo muito mais do que uma terra. Se inscreva no canal e deixe seu like, e comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Ela estava apaixonada pelo filho do homem que havia destruído a família dela. E o pior, seu pai ainda não sabia. Mas para entender como esse amor impossível nasceu no meio de tanta dor, é preciso voltar ao começo. Voltar para a pequena cidade de Rio do Sul, para uma fazenda de café, e para um homem que recusava dobrar os joelhos diante do destino. Rio do Sul era daquelas cidades do interior brasileiro onde todo mundo se conhece, onde as histórias das famílias se misturam com a história da própria terra. Uma cidade pequena, de ruas tranquilas e tardes longas, onde o cheiro de café torrado escapava pelas janelas das casas, e o sino da igreja marcava o ritmo dos dias. Ali, a vida girava em torno da terra, e quem tinha terra, tinha dignidade. A fazenda Tarelli ficava a alguns quilômetros do centro, num terreno de morros suaves, cobertos por fileiras de pés de café que por décadas foram o orgulho e o sustento da família. João Tarelli, o seu João, como todos o chamavam, havia herdado aquela terra do pai, que a havia herdado do avô. 3 gerações de suor, dedicação e amor por aquele solo vermelho que teimava em produzir um dos melhores cafés da região. Seu João tinha 58 anos, mãos calejadas, costas levemente curvadas pelo tempo e pelos anos de trabalho, e olhos escuros que guardavam ao mesmo tempo a bondade de um homem simples e a dureza de alguém que já havia enfrentado muita coisa nessa vida. Ele não era um homem de muitas palavras, era de gestos, de acordar antes do sol, de calçar as botas ainda com o orvalho na grama, de caminhar entre os pés de café passando a mão nas folhas como quem cumprimenta velhos amigos. Ao lado dele sempre Dona Lourdes, 55 anos, cabelos já com fios brancos que ela não escondia, avental na cintura e terço na mão. Mulher de fé profunda e coração ainda mais fundo. Era ela quem segurava a casa, quem colocava comida na mesa mesmo nos meses difíceis, quem acendia uma vela no oratório quando as notícias eram ruins e outra quando eram boas. Dona Lourdes sorria pouco, mas quando sorria, iluminava o cômodo inteiro. Ela guardava um segredo há anos, um segredo que no momento certo mudaria o destino de 2 famílias inteiras. Mas esse momento ainda não havia chegado, e havia Marcela, 24 anos, filha única, a menina que havia crescido correndo entre os pés de café e que se tornara uma mulher de garra e determinação que poucos esperavam de uma moça criada no interior. Marcela não era do tipo que ficava esperando as coisas acontecerem. Desde pequena, ela estava do lado do pai, aprendendo a reconhecer a terra boa, a entender o tempo certo da colheita, a negociar na cooperativa. Ela tinha os olhos castanhos da mãe e a teimosia do pai, e usava os dois com igual intensidade. Naquele ano, porém, a fazenda Tarelli vivia o momento mais difícil de sua história. A ferrugem do café havia chegado sem avisar, como uma maldição silenciosa. Primeiro foram algumas folhas amareladas aqui e ali, manchas cor de ferrugem, que seu João olhou com desconfiança, mas sem alarme. Depois foram fileiras inteiras. Depois, metade do cafezal. A praga se espalhava rápida, destruindo o que havia levado anos para crescer, sugando a vida de cada pé, como se a própria terra estivesse sendo envenenada por dentro. Seu João caminhava pelo cafezal todas as manhãs com o coração apertado. Passava a mão nas folhas doentes, sacudia a cabeça. Tentava os remédios que conhecia, os que aprendera com o pai, os que a cooperativa indicava. Nada segurava o avanço da ferrugem. E sem dinheiro para contratar um especialista, sem crédito suficiente no banco para investir num tratamento em larga escala, ele via a herança de 3 gerações definhar diante dos seus olhos.
Foi numa dessas manhãs pesadas que ele disse em voz alta, quase para si mesmo, com Marcela ao lado: "Enquanto eu tiver forças, essa terra não sai das minhas mãos." Marcela olhou para o pai, sentiu o peso daquelas palavras e repetiu em silêncio, como uma promessa que fazia a si mesma: "Enquanto eu tiver forças." Os dias foram passando e a situação piorando. Foi então que o gerente Osvaldo apareceu na fazenda. Osvaldo era um homem de terno barato e sorriso calculista, gerente da fazenda Carpini, a maior propriedade da região. Ele chegou num carro branco, poeira levantando atrás, e desceu com um envelope na mão e uma proposta na boca. Ricardo Carpini, o vereador, o homem mais poderoso de Rio do Sul, queria comprar a fazenda Tarelli. A proposta que Osvaldo trouxe era uma ofensa disfarçada de favor. Um valor muito abaixo do que a fazenda valia, justificado pela situação do cafezal, como se a doença da terra fosse culpa de seu João, e não um problema que qualquer fazendeiro poderia enfrentar. Osvaldo falou com condescendência, como quem está fazendo um favor ao oferecer qualquer coisa por algo que, segundo ele, estava condenado. Seu João ouviu em silêncio, deixou Osvaldo terminar. Depois apontou para o portão da fazenda e disse, com uma calma que assustava mais do que qualquer grito: "Pode voltar para o seu patrão e dizer que enquanto eu estiver vivo, essa fazenda não vai para a mão de Carpini nenhum. Agora sai da minha propriedade." Osvaldo saiu. Mas todos sabiam que não seria a última visita. O ódio de seu João por Ricardo Carpini não era simples. Não era o ódio de quem perde uma briga qualquer. Era o ódio de quem viu a justiça ser usada como arma. 10 anos atrás, Ricardo havia entrado na justiça, alegando que a demarcação de terras da fazenda Tarelli estava incorreta. Que uma área onde ficava um pequeno córrego de água com nascentes, na verdade, pertencia à fazenda Carpini. Sem dinheiro para pagar um bom advogado, seu João assistiu impotente ao processo se desenrolar. As audiências que ele não entendia bem. As palavras difíceis dos documentos que ele mal conseguia acompanhar. No final, a justiça decidiu a favor de Ricardo, e uma boa área da fazenda Tarelli, com o córrego e as nascentes, foi incorporada às terras dos Carpini, virando mais plantação de soja. Seu João nunca aceitou, nunca superou. Dizia a quem quisesse ouvir que quando comprou aquela terra, o córrego era seu, que havia algo errado naquele processo, que Ricardo havia usado suas conexões políticas para roubar o que era dele, e aquela ferida nunca fechou. Ficou aberta, sangrando baixinho, envenenando cada vez mais o coração de um homem que antes não guardava rancor de ninguém. Foi 2 dias depois da visita de Osvaldo que o envelope chegou. Dona Lourdes o trouxe da caixa de correio sem saber o que era. Seu João abriu, leu e ficou em silêncio por um longo tempo à mesa da cozinha. Era uma notificação do banco. Uma dívida antiga, contraída num ano de colheita ruim, havia vencido. Se não fosse quitada em 60 dias, a fazenda poderia ir a leilão como garantia do débito. 60 dias. Seu João dobrou o papel devagar, colocou no bolso da camisa e saiu para o cafezal sem dizer uma palavra. Dona Lourdes olhou para a porta fechada e sentiu aquele frio que as esposas de homens orgulhosos conhecem bem. O frio de saber que algo muito grave está acontecendo e que ele não vai contar. Marcela havia visto o rosto do pai ao sair. Havia notado o envelope. Não perguntou nada ainda, mas sabia que o relógio havia começado a contar e que o tempo naquela terra de café doente e dívida crescendo estava correndo contra eles. Naquela noite, Dona Lourdes acendeu 2 velas no oratório, uma pedindo força, outra pedindo um milagre. Ela não sabia que o milagre estava prestes a chegar com o rosto de um Carpini. Ricardo Carpini não era homem de aceitar um não com facilidade. Em 30 anos de vida política e agrícola em Rio do Sul, ele havia aprendido que toda resistência tem um ponto fraco. Era só questão de encontrar a abordagem certa, a pessoa certa, o momento certo. Osvaldo havia falhado porque era apenas um gerente, um homem de recados, e seu João Tarelli não era o tipo de homem que se dobrava diante de recados. Então, Ricardo chamou o filho. Bruno Carpini tinha 28 anos e carregava no rosto a mesma determinação do pai.
mas com uma camada a mais de algo que Ricardo nunca teve em abundância: charme natural. Era alto, de ombros largos, cabelo escuro levemente despenteado, com aquele jeito despojado de quem se sente bem em qualquer lugar. Crescera na fazenda, aprendera o negócio com o pai, sabia negociar com pequenos agricultores com uma habilidade que Osvaldo jamais teria. Quando Bruno entrava numa conversa, as pessoas baixavam a guarda sem perceber. "Você vai lá", disse Ricardo direto, como sempre. O velho não quis ouvir o Osvaldo. "Talvez ouça você. A fazenda dele está afundando. O cafezal está morto e ele tem dívida no banco. Não tem como ele segurar isso por muito mais tempo. Faz uma proposta. Pode oferecer um pouco menos ainda, dado o estado da terra." Bruno ouviu sem responder de imediato. Havia algo naquela instrução que ele engoliu sem comentar, mas que ficou atravessado. Oferecer menos por uma terra de um homem em dificuldade. Ele conhecia a lógica do negócio. Conhecia bem. Mas às vezes, essa lógica deixava um gosto amargo. "Tudo bem", disse ele por fim. "Eu vou." Na manhã seguinte, Bruno pegou a caminhonete prata e foi até a fazenda Tarelli. Conforme se aproximava pela estrada de terra, ele observou a propriedade com olhos de quem avalia a terra profissionalmente. Os morros ainda tinham estrutura boa. O solo era visivelmente fértil, mas o cafezal estava de fato em estado grave. As fileiras que ele conseguia ver da estrada tinham aquela coloração amarelada e opaca que qualquer pessoa do campo reconhecia como sinal de doença avançada. Ele parou o carro em frente ao portão, desceu e foi até a entrada da casa. Foi então que Marcela apareceu. Bruno a conhecia de vista. Rio do Sul era pequena demais para alguém não conhecer ninguém. Mas fazia anos que ele não a via de perto. E havia uma diferença enorme entre conhecer alguém de vista numa cidade pequena e se deparar com essa pessoa de repente, a poucos metros, no meio de uma manhã comum. Marcela Tarelli não era bonita do jeito previsível. Era bonita do jeito que desarma. Cabelos castanhos presos de qualquer jeito, uma mancha de terra no antebraço, olhar direto e sem cerimônia, como alguém que não tem tempo a perder e não se preocupa com isso. Ela carregava uma caixa de ferramentas pequenas e parou quando viu Bruno, sem dar nenhum sinal de surpresa ou intimidação. Bruno parou por um segundo. Apenas um segundo, mas foi um segundo inteiro. "Marcela Tarelli?" ele disse, como se precisasse confirmar algo que já sabia. "O mesmo", ela respondeu, pousando a caixa no chão e cruzando os braços. "E você é Bruno Carpini. Já sei por que veio." Ele quase sorriu. "Quase." "Então facilita o meu trabalho", ele disse, retomando o tom que havia planejado usar. Seguro, levemente irônico, profissional. "Vim fazer uma proposta pela fazenda. Dado o estado atual do cafezal, meu pai autoriza um valor." Ele mencionou o número. O número era baixo. Os dois sabiam. Marcela não piscou. "A fazenda não está à venda", ela disse, com a mesma calma que o pai havia usado com Osvaldo. Era impressionante como pai e filha tinham o mesmo jeito de dizer coisas pesadas com voz tranquila. "Pode voltar e contar isso para o seu pai." Bruno olhou para ela por um momento. Havia algo naquele olhar direto que ele não havia esperado. Não era hostilidade raivosa, era firmeza. Uma firmeza que vinha de dentro, não de orgulho ferido. "O cafezal está se perdendo", ele disse, mais sério agora, sem a ironia de antes. "Sua família sabe disso." "Minha família sabe de muita coisa", Marcela respondeu. "Inclusive que os Carpini não são exatamente os melhores vizinhos do mundo. Boa tarde." Ela pegou a caixa de ferramentas e foi embora sem olhar para trás. Bruno ficou parado por um momento. Depois voltou para a caminhonete. No caminho de volta, ele percebeu que estava pensando mais na forma como ela havia dito aquelas palavras do que no fracasso da negociação. Isso era incomum. Dias se passaram. Bruno relatou ao pai que a proposta havia sido recusada. Ricardo franziu a testa, mas não pressionou o filho ainda. Estava calculando o próximo movimento, como sempre. Enquanto isso, Bruno tentava se concentrar na rotina da fazenda, reuniões com fornecedores, supervisão do plantio, as 1000 tarefas que a fazenda Carpini exigia. Mas, vez ou outra,
no meio de uma planilha ou de uma conversa, a imagem de Marcela com os braços cruzados e aquele olhar direto aparecia na sua cabeça sem ser chamada. Uma semana depois ele voltou à fazenda Tarelli. Dessa vez sem a ironia, sem o número baixo preparado de antemão. Ele disse a si mesmo que era uma visita de acompanhamento, que havia uma nova proposta a discutir, que era negócio. Mas quando chegou ao portão e Marcela apareceu novamente, dessa vez com as mãos sujas de terra e um levíssimo franzir de sobrancelhas ao vê-lo, ele soube que a negociação era apenas o pretexto. A conversa foi diferente dessa vez, mais longa, mais humana. Eles ficaram do lado de fora, perto do portão, e Bruno fez algo que não havia planejado. Perguntou sobre o cafezal, não como avaliação de propriedade, como curiosidade genuína. Qual era a praga exata? Desde quando? O que haviam tentado? Marcela o olhou com desconfiança por um momento. Depois respondeu. E conforme ela falava sobre a ferrugem, sobre o avanço da doença, sobre as noites em que o pai caminhava pelo cafezal com uma lanterna, tentando entender o que estava acontecendo, algo no tom dela mudou. Ficou mais real, mais vulnerável. Bruno ouviu. De verdade ouviu. A fazenda ainda não está à venda, ela disse no final, voltando à firmeza de sempre. Eu sei, ele respondeu. E dessa vez não havia ironia nenhuma na voz. Antes de ir embora, quase sem pensar, ele disse: posso te ligar para acompanhar a situação da proposta. Marcela o olhou por um segundo longo. O número está na lista da cooperativa, ela disse. E foi embora. Era o suficiente. Bruno ligou 2 dias depois. A conversa começou sobre a fazenda e terminou sobre outras coisas. Sobre Rio do Sul, sobre crescer no interior, sobre o peso de carregar uma herança que não se escolheu. Eles falaram por quase 2 horas sem perceber. Quando desligaram, havia um silêncio estranho e agradável dos 2 lados da linha. Na semana seguinte, ele a convidou para um café no centro da cidade. Marcela ficou em silêncio no telefone por um momento. Havia muitas razões para dizer não. O sobrenome dele era o principal. Mas havia também uma vontade que ela não conseguia nomear direito. De ver como seria, de entender o que estava acontecendo dentro do peito dela cada vez que ele ligava. Pode ser, ela disse por fim. Eles se encontraram numa tarde de quinta-feira, numa pequena cafeteria da rua principal de Rio do Sul. Bruno chegou primeiro. Pediu 2 cafés sem perguntar, e quando Marcela entrou pela porta com o cabelo solto pela primeira vez que ele via, ele entendeu que estava com problema. A conversa começou com a fazenda, com a proposta, com os números, mas em menos de 15 minutos eles já estavam em outro lugar. Falando sobre a briga das famílias, sobre a área do córrego que havia sido tirada de seu João na justiça, sobre a raiva que o pai dela carregava há 10 anos. Marcela falou sem filtro, olhando nos olhos dele, sem pedir desculpa pelo que sentia. Meu pai acha que o seu roubou a terra dele, ela disse direto. Bruno não desviou o olhar. Eu sei o que seu pai pensa, ele respondeu. E entendo por quê. Não vou ficar aqui te dizendo que meu pai é um santo. Aquela honestidade surpreendeu Marcela mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Eles ficaram 2 horas naquela cafeteria. Quando saíram, a tarde já estava fechando e as luzes da rua começavam a acender. Na calçada, antes de se despedir, seus olhares se encontraram de um jeito diferente de tudo o que havia acontecido antes. Não era mais negociação, não era mais desconfiança. Era outra coisa. Uma coisa que os 2 reconheceram e nenhum dos 2 nomeou. Posso te ligar amanhã? Bruno perguntou. Pode, Marcela respondeu. E foi embora sorrindo de um jeito que tentou esconder e não conseguiu. Os encontros seguintes aconteceram escondidos, como segredos que crescem no escuro. Uma caminhada na beira do rio na manhã de sábado, com os 2 fingindo que era coincidência estarem no mesmo lugar. Um almoço rápido num município vizinho, onde ninguém os conhecia. Conversas longas pelo telefone de madrugada, em voz baixa para não acordar ninguém. Semanas se passaram assim, com um amor que ainda não tinha nome, mas que já tinha raiz. Nenhum dos 2 sabia que alguém já havia notado. Em Rio do Sul, os segredos têm prazo de validade curto, e o deles estava prestes a vencer.
Dona Conceição tinha 72 anos, cabelos brancos, óculos de armação grossa e a memória mais afiada de Rio do Sul. Ela morava numa casa de esquina no centro da cidade, exatamente no ponto onde duas ruas principais se cruzavam, o que significava que praticamente todo mundo que ia para algum lugar passava na frente da sua janela. Dona Conceição não era maliciosa, pelo menos não intencionalmente. Ela simplesmente observava o mundo com atenção de pesquisadora e compartilhava suas descobertas com a mesma naturalidade com que comentava o tempo. Foi ela quem viu Bruno e Marcela saindo juntos da cafeteria naquela tarde de quinta-feira. Foi ela quem os viu numa segunda vez, conversando perto do coreto da praça num sábado de manhã. E foi ela quem, com toda a inocência do mundo, mencionou para a Dona Teresa da mercearia que havia visto a filha do seu João Tarelli andando com o filho do Ricardo Carpini e que os dois pareciam bem entrosados para serem apenas conhecidos. Dona Teresa mencionou para o marido. O marido mencionou para um funcionário da cooperativa. O funcionário da cooperativa era compadre de seu João. A notícia chegou à fazenda Tarelli numa tarde de quarta-feira, enquanto seu João consertava uma cerca no fundo da propriedade. O compadre Antunes chegou de moto, com aquele jeito desconfortável de quem traz uma notícia que não queria ter que trazer. Ficou rodeando o assunto por uns minutos antes de falar. Quando falou, fez questão de dizer que ele mesmo não acreditava, que provavelmente era só fofoca, que Rio do Sul vivia disso. Mas seu João ouviu cada palavra. Ele terminou de apertar o arame da cerca com calma. Agradeceu ao compadre. Esperou a moto sumir na estrada. Depois soltou o alicate no chão, colocou as mãos na cabeça e ficou assim por um longo tempo, olhando para o horizonte do cafezal doente. Quando chegou em casa, Marcela estava na cozinha ajudando a mãe com o jantar. Seu João entrou, puxou uma cadeira, sentou pesado à mesa e olhou para a filha com aqueles olhos escuros que Marcela conhecia bem o suficiente para saber que algo havia quebrado dentro dele. Marcela, ele disse, com uma voz baixa que assustava mais do que um grito. Você está saindo com o filho do Ricardo Carpini? O silêncio na cozinha foi total. Dona Lourdes parou de mexer a panela, mas não se virou. Marcela respirou fundo. Tinha duas opções. Poderia negar, ganhar tempo, evitar a explosão. Mas ela era filha do seu João, e mentira nunca havia cabido no seu peito direito. Estou, ela disse olhando para o pai. O que se seguiu foi a maior discussão que aquelas paredes haviam testemunhado em anos. Seu João não gritou. Pior, falou com aquela voz baixa e controlada que nas pessoas orgulhosas é mais dolorosa do que qualquer grito. Disse que havia trabalhado a vida inteira por aquela terra, que havia visto a justiça lhe roubar uma parte dela por causa dos Carpini, que estava lutando contra a praga, contra o banco, contra o tempo, e que sua própria filha estava do lado do inimigo. Minha filha com um Carpini, ele disse no final, sacudindo a cabeça. Que tristeza, Marcela, que tristeza. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer acusação. Marcela tentou falar sobre Bruno, sobre como ele era diferente do que o pai imaginava, sobre as conversas, sobre a honestidade que ela havia visto nele, sobre o fato de que filhos não escolhem os pais. Seu João ouviu tudo com o rosto fechado, e quando ela terminou disse apenas, não quero mais ouvir esse nome nessa casa. Naquela noite, com a fazenda mergulhada no silêncio pesado que só as brigas de família produzem, Marcela ficou deitada na cama olhando para o teto. Sabia o que precisava fazer, e doía de um jeito que ela não havia previsto. No dia seguinte, ela ligou para Bruno. Não posso mais te ver, ela disse com a voz firme que havia aprendido com o pai. Meu pai sabe, ele está destruído. Com tudo o que está acontecendo aqui, com o cafezal, com as dívidas, eu não posso ser mais uma coisa pesada para ele carregar. Não é justo. Bruno ficou em silêncio por um momento. Marcela, por favor, ela disse. E havia algo na forma como ela disse aquela palavra que tornou impossível ele insistir naquele momento. Ele desligou. Ficou sentado na varanda da fazenda por um longo tempo, olhando para a plantação de soja que se estendia até onde a vista alcançava. E pela primeira vez em muito tempo, aquela imensidão verde não o confortou. Dias se passaram.
Bruno tentou respeitar o pedido de Marcela, mas depois de uma semana de silêncio que pesava mais do que deveria, ele foi até a fazenda Tarelli. Não havia planejado o que ia dizer. Foi por impulso, por aquela necessidade urgente de pelo menos ver se ela estava bem. Quem o atendeu foi seu João. O velho estava na varanda, e quando reconheceu a caminhonete de Bruno parando em frente ao portão, desceu os degraus devagar, atravessou o terreiro e ficou do outro lado do portão sem abrir. Os dois se olharam. Era a primeira vez que Bruno e seu João estavam frente a frente desde que tudo havia começado. Vim falar com Marcela, Bruno disse. Marcela não tem nada para falar com você, seu João respondeu. E você não tem nada para falar com ela. Não entra mais na minha propriedade, Bruno Carpini. E diz para o seu pai que não vai vender. Não hoje, não amanhã, não nunca. Bruno ficou olhando para aquele homem velho, cansado, com o peso do mundo nos ombros, que mesmo assim ficava ali de pé, como uma árvore que recusa cair. E sentiu algo que não havia esperado sentir: respeito. Ele voltou para a caminhonete sem dizer mais nada. Naquelas semanas que se seguiram, Marcela e Bruno só se falavam pelo telefone, tarde da noite, em voz baixa. Era ao mesmo tempo suficiente e completamente insuficiente. Ela contava sobre o cafezal piorando, sobre o pai cada vez mais fechado, sobre o envelope do banco que ela havia finalmente descoberto e que agora pesava em cima de todos os três, como uma nuvem de chuva que não cai, mas não vai embora. Bruno ouvia, e um plano começava a se formar na sua cabeça. Foi numa dessas noites que Dona Lourdes bateu de leve na porta do quarto de Marcela. A menina estava sentada na beira da cama com o telefone na mão, e quando a mãe entrou e fechou a porta devagar, havia algo no rosto de Dona Lourdes que Marcela nunca havia visto antes. Não era preocupação. Era aquela expressão específica de quem finalmente decidiu dizer uma coisa que carregou por tempo demais. Dona Lourdes sentou ao lado da filha. Ficou em silêncio por um momento, passando o polegar pelas contas do terço que sempre carregava. Depois começou a falar. Ela contou que conhecia Ricardo Carpini. Havia muito mais tempo do que qualquer pessoa sabia. Que eles haviam crescido na mesma região, frequentado a mesma escola rural quando eram crianças, sido quase amigos num tempo em que as famílias ainda não tinham tamanhos diferentes. Com os anos, os caminhos se separaram. Ricardo prosperou, cresceu, virou o homem poderoso que era. Dona Lourdes casou com João, veio para Rio do Sul, e os dois se tornaram estranhos que se cruzavam na cidade sem se falar. Mas antes do processo judicial sobre a terra, quando a história do córrego ainda estava começando, Dona Lourdes havia se encontrado por acaso com Ricardo numa tarde na farmácia. Eles conversaram rapidamente, sem que ninguém soubesse. E Ricardo havia dito uma coisa que ela nunca havia esquecido, uma coisa que na época ela não entendeu completamente e que depois, quando o processo aconteceu, ganhou outro peso. Ele havia dito: Lourdes, me apareceu um documento aqui que complica uma coisa com a terra do João. Não sei bem de onde veio. Tô mandando averiguar. Dona Lourdes pausou ali na narração. Marcela estava com a respiração presa. Ele disse isso antes do processo? Marcela perguntou. Semanas antes, Dona Lourdes confirmou. E depois o processo aconteceu, e eu nunca mais tive coragem de contar para o seu pai. Porque se eu contasse, ele ia querer saber por que eu nunca tinha dito que conhecia Ricardo, e eu não queria abrir essa caixa. Marcela ficou olhando para a mãe. Mãe, esse documento pode ter sido falsificado. O corretor da época pode ter criado uma demarcação falsa. Dona Lourdes baixou os olhos. É o que eu sempre achei, ela disse quase em sussurro. Que Ricardo usou aquilo sem saber direito o que era, ou sem querer saber. Que não é a mesma coisa que ter roubado de caso pensado. O silêncio entre as duas durou muito tempo. Marcela ligou para Bruno naquela mesma madrugada. Contou tudo. Ele ouviu em silêncio completo até o final. E quando ela terminou, ele disse algo que ela não esperava. Eu preciso conversar com meu pai. De verdade conversar, e depois preciso te ver. Porque o que sinto por você é maior do que qualquer terra, qualquer processo, qualquer briga que começou antes de a gente nascer. E eu vou provar isso. Marcela ficou com o telefone na mão depois que ele desligou, o coração batendo forte no escuro do quarto. Lá fora,
O córrego que passava nos fundos da fazenda, do lado dos Carpini há 10 anos, corria baixo e silencioso naquela noite, como se também estivesse esperando. Na manhã seguinte àquela madrugada de revelações, Bruno Carpini acordou com uma clareza que raramente sentia. Era aquele tipo de clareza que só vem quando uma pessoa para de lutar contra o que já sabe que é verdade e simplesmente decide agir. Ele sabia o que precisava fazer e sabia que não seria fácil. Mas antes de qualquer coisa, havia chegado em Rio do Sul uma novidade que mudaria o jogo de formas que ninguém ainda havia calculado. O doutor Henrique Mourão tinha 45 anos, terno cinza de corte caro, sapatos engraxados que não combinavam com a poeira das estradas do interior e um sorriso de quem aprendeu que sorrir é mais eficiente do que ameaçar, pelo menos num primeiro momento. Ele havia chegado à cidade 2 dias antes, representando o Grupo Vitória, um conglomerado agroindustrial de capital misto que nos últimos anos havia comprado propriedades rurais em várias regiões do Brasil, transformando pequenas e médias fazendas em enormes blocos de monocultura voltados para a exportação. O Grupo Vitória tinha interesse em Rio do Sul, tinha interesse em muita terra de Rio do Sul, doutor. Henrique começou suas visitas pelos pequenos agricultores, com propostas que pareciam generosas na superfície, mas que tinham cláusulas enterradas em contratos longos que poucos conseguiam ler com atenção suficiente. Alguns já haviam demonstrado interesse, outros estavam indecisos, mas o alvo mais ambicioso do Dr. Henrique não eram os pequenos, era a Fazenda Carpini. Ricardo recebeu o advogado numa tarde no escritório da fazenda, com Bruno presente. Doutor. Henrique foi direto ao ponto com elegância clínica. O Grupo Vitória oferecia um valor expressivo pela propriedade inteira, com condições favoráveis de pagamento e até uma participação societária simbólica para Ricardo, que soava como prestígio, mas na prática significava nada. A proposta estava numa pasta azul em cima da mesa, detalhada, impressa em papel de qualidade, com o logo do grupo estampado no cabeçalho. Ricardo ouviu tudo com o rosto neutro. Quando o doutor Henrique terminou, disse que precisava de tempo para analisar, agradeceu a visita com frieza educada e esperou o advogado sair. Quando a porta se fechou, ele ficou olhando para a pasta azul por um longo tempo. Bruno observou o pai. Viu algo que raramente aparecia no rosto de Ricardo Carpini: incerteza. Aquele homem que havia passado décadas comprando terra, expandindo, crescendo, de repente estava do outro lado da mesa. Era ele agora quem recebia a proposta de quem era maior, e a sensação claramente não era confortável. Pai, Bruno disse, quebrando o silêncio. Ricardo levantou os olhos. Esse grupo não vai parar em nós, Bruno continuou. Eles querem a região inteira. As pequenas fazendas já estão sendo assediadas. Se a gente vende, os que ainda estão resistindo ficam sem proteção nenhuma. E se a gente não se une com quem está ao redor, a gente vira uma ilha no meio de uma propriedade deles. Sem parceiros, sem cooperativa local funcionando, sem nada. Ricardo ficou em silêncio. Bruno sabia que o pai estava calculando, sempre calculando. E os Tarelli? Bruno disse, indo direto ao que importava. A fazenda deles, com o córrego, com o solo que tem, é estratégica. Se o Grupo Vitória comprar aquela terra, eles têm acesso a uma nascente que abastece parte do sistema de irrigação desta região, incluindo o nosso. Ricardo franziu a testa. Aquilo era uma informação que ele não havia processado dessa forma antes. Eu sei como resolver isso, Bruno disse. Mas preciso que você me ouça, de verdade me ouça. O que se seguiu foi a conversa mais honesta que pai e filho haviam tido em anos. Bruno falou sobre Marcela. Falou sem rodeios, sem diminuir o que sentia, sem tentar empacotar o amor numa linguagem de negócio que soasse mais palatável para o pai. Disse que estava apaixonado pela filha de João Tarelli, que aquilo não havia sido planejado, que havia começado como uma visita de negócio e se tornado algo que ele não conseguia mais ignorar. Ricardo ouviu com o rosto fechado. Depois Bruno falou sobre o segredo de Dona Lourdes, sobre o documento, sobre o corretor, sobre a possibilidade real de que a demarcação que havia levado a área do córrego para a Fazenda Carpini
fosse baseada numa fraude que talvez o próprio Ricardo não soubesse completamente. Aqui, algo mudou no rosto do pai. Ricardo levantou da cadeira e foi até a janela. Ficou de costas para o filho por um tempo longo. Quando se virou, havia algo diferente nos olhos dele. Não era arrependimento explícito, era aquela expressão de quem sempre soube de alguma coisa lá no fundo e passou anos escolhendo não olhar diretamente para ela. O documento veio de um corretor chamado Silveira. Ricardo disse devagar. Eu nunca gostei muito de como aquilo apareceu. Mas o processo correu, a justiça decidiu, e eu... Ele parou. Eu deixei correr. Bruno ficou olhando para o pai. Pai, ele disse com firmeza e sem raiva. Isso pode ser corrigido. Ricardo não respondeu, mas também não negou. Naquela mesma semana, Bruno tomou uma atitude que Marcela desconhecia completamente. Ele passou 2 dias fazendo pesquisa, ligando para contatos, consultando um agrônomo amigo de um amigo. No final, contratou 2 especialistas em recuperação de lavoura. O engenheiro Rafael Souza, 38 anos, referência em tratamento de ferrugem do café no estado, e a doutora Camila Neves, 32 anos, pesquisadora de solo com experiência em reabilitação de plantios comprometidos por doenças fúngicas. Pagou do próprio bolso, sem contar para o pai, sem contar para ninguém ainda. Então ligou para Marcela. Preciso te ver, ele disse. Não é sobre a fazenda. Não é sobre proposta. É sobre uma coisa que fiz e que quero que você saiba antes de qualquer outra pessoa. Marcela chegou ao ponto combinado. Uma estrada de terra entre as 2 propriedades, num fim de tarde com o sol descendo cor de cobre. Bruno estava encostado na caminhonete. Quando ela chegou, ele foi direto ao assunto. Contou tudo. Os agrônomos, o contrato, o que Rafael e Camila haviam dito depois de uma análise preliminar por descrição, que a ferrugem no estágio descrito era grave, mas não irreversível, que havia um protocolo de tratamento específico com fungicida sistêmico, combinado com adubação foliar que tinha alto índice de recuperação, se aplicado corretamente e a tempo. Marcela ouviu em silêncio, com os olhos ficando progressivamente mais brilhantes. Por que você fez isso? Ela perguntou quando ele terminou. Porque é certo, ele disse. E porque eu não consigo ficar parado vendo o que sua família construiu morrer por falta de ajuda que eu posso dar. Marcela ficou olhando para ele por um momento longo, e então fez algo que havia guardado fazia semanas. Ela disse a verdade sobre o que sentia, sem rodeios, sem disfarçar em firmeza. Disse que havia tentado deixar de pensar nele e que não havia conseguido. Que tinha medo do que o pai ia dizer, mas que estava cansada de deixar o medo decidir por ela. Bruno deu um passo em sua direção. Ela não recuou. Foi o primeiro momento em que o espaço entre os 2 desapareceu completamente. No dia seguinte, Bruno e Marcela levaram Rafael e Camila ao cafezal. Era a primeira vez que Bruno entrava na fazenda Tarelli com a bênção dela, mesmo que seu João não soubesse ainda. Os técnicos caminharam pelas fileiras, coletaram amostras de folhas, analisaram o solo, fotografaram os pés mais afetados. 2 dias depois, apresentaram o laudo e o plano de tratamento. A recuperação era possível. Levaria tempo e investimento, mas era possível. Marcela chorou quando leu o laudo. Não de tristeza, de alívio. Então veio a noite do incêndio. Era uma sexta-feira, 3 semanas depois do início do tratamento. Os primeiros sinais de recuperação já eram visíveis. Algumas fileiras mostravam folhas novas, saudáveis, brotando entre as danificadas. Era ainda cedo, era ainda frágil, mas era vida voltando para aquela terra. Seu João havia ido dormir cedo, exausto. Dona Lourdes já estava no quarto quando Marcela, que havia ficado na varanda com o telefone na mão, sentiu o cheiro antes de ver qualquer coisa. Fumaça. Ela correu para fora e viu as chamas. Uma seção inteira do cafezal, exatamente a área que havia mostrado a recuperação mais rápida, estava pegando fogo. O vento da noite carregava as fagulhas para os lados, ameaçando se espalhar. O que se seguiu foram horas que ninguém naquela fazenda jamais esqueceria. Seu João acordou e foi para o fogo com baldes, antes mesmo que os bombeiros chegassem. Marcela ao lado dele, Dona Lourdes rezando em voz alta na varanda.
Vizinhos que viram a fumaça apareceram ajudar. Bruno, que recebeu a ligação de Marcela no meio da noite, chegou em menos de 20 minutos com trabalhadores da fazenda Carpini. Quando o fogo foi controlado, quase de madrugada, parte da área recuperada havia sido destruída. Seu João estava sentado no chão, com as mãos negras de fuligem, olhando para o que restava. E pela primeira vez desde que tudo havia começado, ele parecia um homem que havia chegado no limite. Ele colocou as mãos na terra queimada. Ficou assim por um longo silêncio, e então, quase sem voz, disse as mesmas palavras de antes, mas dessa vez sem a força que as havia sustentado até ali. Enquanto eu tiver forças, essa terra não sai das minhas mãos. Bruno, que estava próximo, ouviu, e algo se firmou dentro dele, com uma intensidade que ele não havia sentido antes. Os bombeiros colheram evidências. A origem do fogo havia sido em 2 pontos simultâneos, distantes entre si, o que descartava acidente. Era incêndio criminoso. E o único interessado em acelerar a desistência dos Tarelli, que havia chegado recentemente em Rio do Sul, tinha nome, sobrenome e um terno cinza de corte caro, Dr. Henrique Mourão e o Grupo Vitória. Bruno ficou até o amanhecer na fazenda Tarelli. Trabalhou junto com os funcionários para avaliar os danos. Ajudou a cobrir as mudas sobreviventes. E numa determinada hora, antes do sol subir, ele e seu João se encontraram sozinhos perto do portão. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Era a primeira vez que estavam próximos sem hostilidade no ar. Apenas 2 homens cansados do mesmo jeito, com fuligem nas mãos e olheiras fundas. Seu João olhou para Bruno por um longo tempo. Não disse nada, mas também não se afastou. E aquele silêncio, naquela madrugada com cheiro de terra queimada e café, foi o início de algo que nenhuma palavra havia conseguido começar antes. O sol nasceu naquela manhã de um jeito diferente sobre Rio do Sul. Não era diferente no céu. Era diferente nos olhos de quem havia passado a noite acordado, lutando contra o fogo. A luz chegou devagar, cor de mel queimado, espalhando-se sobre o cafezal que ainda fumegava em alguns pontos, sobre a terra revolvida pelos pés de muitas pessoas que haviam chegado para ajudar, sobre 2 homens que haviam sido inimigos por 10 anos e que agora estavam de pé no mesmo terreiro, sem que nenhum deles soubesse exatamente o que fazer com isso. Bruno foi embora com os primeiros raios de sol para tomar banho e se trocar. Mas antes de sair, parou na frente de seu João e disse, com a voz rouca de quem não dormiu: Seu João, não acabou. O cafezal não acabou. A gente vai recuperar o que o fogo pegou. Eu garanto isso. Seu João olhou para ele por um momento. Não disse nada, mas assentiu levemente com a cabeça. E para um homem do seu orgulho, aquilo era quase um discurso. Naquele mesmo dia, Bruno foi ao escritório do advogado Dr. Marcos Pinheiro, o melhor da cidade, e contratou uma investigação formal sobre a origem do incêndio e sobre as atividades do Grupo Vitória na região. As evidências que os bombeiros haviam colhido apontavam claramente para a ação criminosa, e com um advogado competente e determinado, o caminho para responsabilizar o Dr. Henrique Mourão estava aberto, mas havia ainda outra coisa que Bruno precisava fazer. A mais difícil. Ele voltou para casa e foi direto ao escritório do pai. Ricardo estava sentado à mesa com a pasta azul do Grupo Vitória na frente. Quando Bruno entrou, o pai levantou os olhos com aquela expressão calculista de sempre. Mas havia algo diferente neles naquela manhã. Talvez o incêndio. Talvez a noite inteira pensando no que o filho havia dito dias antes. Talvez aquela parte de Ricardo Carpini, que ele mesmo havia enterrado fundo sob camadas de ambição e medo, estivesse se recusando a ficar quieta. Bruno fechou a porta, sentou na cadeira à frente do pai e colocou em cima da mesa, ao lado da pasta azul, uma folha impressa, o laudo do engenheiro Rafael sobre o estado atual do cafezal dos Tarelli e a viabilidade da recuperação completa. Pai, ele disse, eu preciso que você faça uma coisa. Não por mim, não pelos Tarelli, por você mesmo. Ricardo olhou para a folha sem tocá-la. Bruno continuou. Falou sobre o documento do corretor Silveira. Falou sobre o que Dona Lourdes havia revelado. Falou sobre a demarcação que havia sido contestada
com base num papel de origem duvidosa, sobre o córrego que havia sido tirado dos Tarelli num processo que talvez jamais devesse ter acontecido daquela forma. Falou com respeito, mas sem recuar, olhando o pai nos olhos durante cada palavra. Você sempre disse que o que é seu é seu. Bruno disse no final. Mas e o que não é? O silêncio que se seguiu foi o mais longo que Bruno havia vivido dentro daquelas paredes. Ricardo Carpini ficou olhando para o filho. Aquele homem de 60 anos que havia construído tudo com as próprias mãos, que havia aprendido cedo demais que o mundo não dá nada de graça e que essa convicção havia moldado cada decisão da sua vida, esse homem estava sendo convidado a fazer algo que contrariava décadas de lógica que ele havia adotado como identidade. Mas havia também, em algum lugar dentro de Ricardo, um menino que havia crescido numa escola rural e conhecido uma menina chamada Lourdes, e um mundo onde as coisas eram mais simples, onde certo e errado tinham bordas mais claras. Esse menino havia ficado quieto por muito tempo. Ricardo colocou a mão em cima da pasta azul do Grupo Vitória e a empurrou para o lado da mesa. Liga para o Padre Antônio, ele disse com a voz rouca. Diz que preciso de uma reunião, com os Tarelli, na igreja. Foi já tarde. Bruno ficou olhando para o pai por um segundo. Depois se levantou, foi até Ricardo e colocou a mão no ombro dele. Nenhum dos dois era de gestos assim. Mas naquele momento foi o que havia de mais honesto que Bruno conseguia oferecer. O Padre Antônio tinha 60 anos, cabelos brancos, mãos grandes de quem havia enterrado gente e batizado crianças naquela cidade por décadas. Era o tipo de padre que falava pouco e pesava cada palavra. Quando Bruno o procurou, ele ouviu tudo em silêncio. Depois ficou em silêncio por mais um tempo e então disse apenas: Eu vou fazer o café. Vocês vêm às 4 horas. Convencer seu João a ir foi a parte mais difícil. Marcela passou a tarde inteira conversando com o pai. Dona Lourdes, pela primeira vez, também falou. Contou ao marido o que havia guardado por anos. O encontro na farmácia, as palavras de Ricardo sobre o documento, a dúvida que ela nunca havia tido coragem de trazer à luz. Seu João ouviu a esposa com uma expressão que foi passando por vários estágios. Surpresa, mágoa por ela não ter contado antes, raiva contida, e depois, muito devagar, algo que começou a aparecer com compreensão. Às 4 horas em ponto, as duas famílias estavam na sala paroquial da igreja de Rio do Sul. Seu João e Dona Lourdes de um lado, Ricardo e Bruno do outro, Marcela sentada entre os dois grupos, como sempre havia estado no meio daquela história. O Padre Antônio à cabeceira da mesa, com uma chaleira de café e nada mais. Padre Antônio não fez sermão. Não fez mediação elaborada. Disse apenas: Cada um vai ter a chance de falar uma vez, sem interrupção. Depois a gente vê o que fazer. Ricardo falou primeiro. Não foi um discurso preparado. Foi um homem de 60 anos tentando ser honesto em voz alta, provavelmente pela primeira vez em muito tempo. Disse que havia usado o documento do corretor Silveira, sabendo que havia algo irregular nele, mas convencendo a si mesmo de que se a justiça aceitara, era porque estava certo. Disse que a ambição de crescer havia se tornado um hábito que ele havia parado de questionar. E disse olhando diretamente para seu João: A área do córrego deveria ter ficado com você. Eu sei disso. Sempre soube lá no fundo. Seu João ficou em silêncio por um longo tempo depois que Ricardo terminou. As mãos na mesa, ainda com marcas escuras de fuligem que o banho não havia tirado completamente. Dona Lourdes ao lado, com o terço entre os dedos. Quando seu João falou, a voz saiu diferente do que todos esperavam. Não havia mais aquela dureza controlada de sempre. Havia cansaço. Havia um homem que havia carregado ódio por 10 anos e que estava, naquele momento, sentindo o peso real de tudo aquilo pela primeira vez. Eu não quero mais carregar isso, ele disse, simplesmente. Tô velho demais, tô cansado demais. Minha fazenda quase morreu, quase virou cinza essa semana. Não tenho mais espaço dentro de mim para guardar mais raiva. Ninguém disse nada por um momento. Então Ricardo abriu a pasta que havia trazido. Tirou um documento, um novo levantamento topográfico contratado por ele mesmo, com demarcação corrigida, reconhecendo que a área do córrego com as nascentes
pertencia originalmente e legitimamente à Fazenda Tarelli. Já estava assinado pelo Ricardo, reconhecido em cartório, pronto para ser registrado. Ele colocou na frente de seu João. "Isso é seu", Ricardo disse. Sempre foi. Seu João olhou para o papel por um longo tempo. Depois olhou para Ricardo. 2 décadas de história entre aqueles 2 olhares: compra de terra, processo judicial, rancor acumulado, orgulho ferido, noites de raiva e dias de luta. Tudo aquilo estava ali, naquele silêncio. Seu João estendeu a mão. Ricardo a apertou. O padre Antônio, que havia ficado quieto durante tudo, serviu o café sem dizer nada. Mas havia um sorriso pequeno no canto da boca que disse tudo. Nos dias seguintes, Rio do Sul foi sacudida por 2 acontecimentos que correram a cidade mais rápido do que qualquer notícia havia corrido em anos. O primeiro foi a investigação formal aberta contra o Grupo Vitória pelo incêndio criminoso na Fazenda Tarelli, com evidências suficientes para que o doutor Henrique Mourão fosse intimado a prestar depoimento e as negociações do grupo na região fossem suspensas. O segundo foi o registro do novo documento de demarcação, devolvendo oficialmente a área do córrego aos Tarelli. O engenheiro Rafael e a doutora Camila voltaram à fazenda com reforços. O tratamento do cafezal foi retomado com intensidade dobrada, agora com recursos que Bruno garantiu sem pedir nada em troca. As mudas que o fogo havia poupado responderam bem. Novas mudas foram plantadas na área recuperada. Semanas depois, o cafezal que havia parecido condenado começava a mostrar uma vida nova, que ninguém havia ousado acreditar que fosse possível. Seu João caminhava pelas fileiras todas as manhãs, como sempre havia feito. Mas havia algo diferente no passo, uma leveza que não estava lá antes. Foi numa tarde de domingo, quase 2 meses depois do incêndio, que Bruno chegou à Fazenda Tarelli. Veio sozinho, de carro, vestido de um jeito que Marcela nunca havia visto nele, camisa passada, cabelo penteado com mais cuidado do que o normal. Ela o viu chegando da janela e sentiu aquele calor no peito que havia parado de tentar ignorar. Seu João estava na varanda. Bruno desceu do carro, caminhou pelo terreiro, subiu os degraus devagar e ficou de frente para o velho. Tirou o chapéu que raramente usava, um gesto que naquele contexto tinha um peso imenso. "Seu João", ele disse com a voz firme, mas respeitosa, "o senhor sabe o que sinto pela Marcela. Não vim pedir permissão como se ela fosse uma coisa que o senhor pode dar ou tirar, porque ela não é, e o senhor criou uma mulher que toma suas próprias decisões, e isso é algo que eu admiro muito. Vim pedir a sua bênção, porque ela importa para mim, e o senhor importa para ela, e eu não quero construir nada sem que o senhor esteja junto nisso." Seu João ficou olhando para Bruno por um longo tempo. "Sabe o que é mais difícil nessa vida?" Seu João disse por fim. Bruno esperou. "É admitir que, às vezes, o que parece inimigo não é." Seu João continuou. "Demorei muito para aprender isso. Espero que você seja mais rápido do que eu." Ele estendeu a mão. Bruno a apertou. E então seu João, com aquela economia de gestos que era a sua forma de dizer o que as palavras não alcançavam, puxou o rapaz pelo braço e o abraçou. Rápido, firme, do jeito que homens criados no interior abraçam quando querem dizer algo que não sabem falar. Marcela, que havia aparecido na porta sem que ninguém percebesse, viu tudo e não tentou esconder as lágrimas dessa vez. O casamento de Bruno e Marcela aconteceu numa tarde de sábado em Rio do Sul, na mesma igreja onde o padre Antônio havia servido café e presenciado a paz impossível entre 2 famílias. A cidade inteira compareceu, porque em cidades pequenas, as histórias de amor que vencem o impossível pertencem a todo mundo. Seu João entrou com Marcela pelo braço e passou ela para Bruno com o mesmo gesto de quem entrega algo precioso a alguém que sabe que vai cuidar. Ricardo estava na primeira fileira do outro lado, ao lado de Dona Lourdes, e os 2, sem combinar, se olharam naquele momento com o reconhecimento silencioso de quem compartilha uma história longa e complicada, e finalmente chegou num lugar bom. Depois da cerimônia, quando os convidados já festejavam e a música já tocava no salão, Bruno pegou Marcela pela mão
e os dois saíram por alguns minutos. Foram até a beira do córrego, agora legalmente de volta à terra dos Tarelli, com água correndo clara e forte entre as pedras, como se a própria nascente soubesse que havia voltado para casa. Eles ficaram ali em silêncio por um momento, ouvindo a água. Lembra o que seu pai dizia? Bruno perguntou. Marcela sorriu. Enquanto eu tiver forças, essa terra não sai das minhas mãos. Bruno apertou a mão dela. Agora tem duas pessoas com forças, ele disse. Marcela apoiou a cabeça no ombro dele, enquanto a água do córrego seguia seu caminho entre as pedras. Indiferente ao tempo, indiferente às brigas dos homens, correndo como sempre havia corrido. E como agora voltaria a correr, livre, para sempre, naquela terra onde o café voltava a crescer, e duas famílias aprenderam que a mesma terra que as havia separado era grande o suficiente para unir a todos. Na manhã seguinte, bem cedo, antes mesmo do sol esquentar, dois homens caminharam juntos pelo cafezal. Seu João na frente, conhecendo cada palmo daquele solo. Ricardo ao lado, aprendendo a olhar para uma terra que não era a sua com respeito, em vez de cobiça. Nenhum dos dois falou muito, não era necessário. Pararam na beira do córrego, olharam para a água correndo e ficaram assim. Dois velhos com histórias pesadas e mãos calejadas, de pé na terra que havia sido palco de tudo, em silêncio, ouvindo o som da água que não guarda rancor de ninguém. Lá no alto do morro, os pés de café balançavam devagar no vento da manhã. Verdes, vivos, prometendo colheita.